Boa noite aos colegas aqui do plenário, João Batista, João Paulo, também todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso cordial boa noite. Pauta da 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal do Distrito do Leão, 16 de abril de 2024. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo merense, declaro aberta a 6ª reunião ordinária do ano de 2024. Ausência justificada da vereadora Cristiane Pinheiro Luna. De pé, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Ordem do dia, primeira parte. Determina a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, ata da 5ª reunião ordinária.
noite aos colegas vereadores, vereadora, aos funcionários dessa casa, ao público aqui presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Ata da 5ª reunião ordinária do ano de 2024 da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Aos dias 2 do mês de abril do ano de 2024, foi realizada a 5ª reunião ordinária da Câmara, convocada para as 19 horas, na sede do Poder Legislativo do município de Desterro do Melo, sob a presidência do vereador Jerônimo Francisco de Melo, conferidas as presenças dos vereadores e vereadoras: Alipe Ferreira de Lima Filho, Cristiano Pedro Luna, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cleusa Barbosa Vespa, Fábio Júnior dos Santos, Luiz Henrique de Castro, Luiz Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Na sequência, determinou a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. O presidente deu início aos trabalhos, determinando a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber: Portaria número 9/2024, que nomeia comissão especial para apreciação de projetos de honra ao mérito e cidadania honorária. Ofício número 38/2024, de autoria da mesa diretora, que encaminha substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 2/2024, que dispõe sobre concessão de revisão geral anual prevista no artigo 37(10) da Constituição Federal de 88, dos vencimentos dos servidores da Câmara Legislativa do município de Desterro do Melo e da outras providências. Informando que o projeto substitutivo foi encaminhado diretamente para a Comissão de Orçamento, em seguida, determinou a leitura do projeto, que por unanimidade foi dispensado. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 2/2024. Ofício número 39/2024, de autoria da mesa diretora, encaminha substitutivo número 1 ao projeto de lei número 6/2024, que dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Desterro do Melo, conforme o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da outras providências. Informando que o projeto substitutivo foi encaminhado diretamente para a Comissão de Orçamento e, em seguida, determinou a leitura do projeto, que por unanimidade foi dispensado. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 6/2024. Em ato contínuo, determinou a leitura do projeto de lei número 7/2024, que dispõe sobre revisão geral anual previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República de 1988, dos servidores públicos do município de Desterro do Melo e da outras providências. Emenda substitutiva número 1, de autoria da Comissão de Orçamento, ao projeto de lei número 7/2024. Emenda supressiva número 1, de autoria da Comissão de Orçamento, ao projeto de lei número 7/2024. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, ao projeto de lei número 7/2024. Encerrada a parte das leituras, o presidente deu início às discussões e votações das matérias a saber: primeira discussão do substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 2/2024, que dispõe sobre concessão de revisão geral anual previsto no artigo 37(10) da Constituição Federal de 88, dos vencimentos dos servidores da Câmara Legislativa do município de Desterro do Melo e da outras providências, de autoria da mesa diretora, que após analisado foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão do substitutivo número 1 ao projeto de lei número 6/2024, que dispõe sobre revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Desterro do Melo, conforme o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da outras providências, que após analisado foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 7/2024, que dispõe sobre revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República de 1988, dos servidores públicos do município de Desterro do Melo e da outras providências, que após analisado foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Fim da votação dos projetos em pauta, a vereadora Cristiano Pedro Luna informou que se retiraria da reunião por motivos pessoais. Em ato contínuo, o presidente colocou em discussão
da indicação número 3/2024, de autoria do vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva, que indica que seja realizado ações de limpeza de bueiros em todas as ruas da cidade, como também avaliação de danos às casas por uma corrente de água entre o Parque de Exposições e as ruas Alcebiades Barbosa Amaral, que após analisada e discutida foi colocada em votação única, sendo aprovado por unanimidade. Pedido de informação conjunto número 3/2024, que requer cópia de processo licitatório, contrato, empenho e pagamento relativo a todos os shows, apresentações e serviços audiovisuais que ocorreram durante as festividades do aniversário da cidade, do Parque de Exposições de Desterro do Melo, entre o dia 1º a 3 de março de 2024, que após analisado e discutido, foi colocado em votação única, sendo aprovado por unanimidade. Por fim, não havendo mais nada a tratar e estando esgotadas as matérias da pauta, o presidente encaminhou as matérias aprovadas ao Executivo Municipal e concedeu o uso da palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião. Em atendimento à resolução número 2/2021, que institui o sistema de atos digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 16 de abril às 19 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida aprovada, vai assinada por todos os vereadores. Desterro do Melo, sala de reuniões, 2 de abril de 2024. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Ofício número 46 de 2024, do Gabinete da Presidência, enviado ao Poder Executivo. Ofício número 46/2024. Assunto: devolução do projeto de lei número 4/2024. Serviço Gabinete da Presidência. Data 10 de abril de 2024. Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Maiara Garcia Lopes da Silva Tafur, sirvo-me do presente para devolver o projeto de lei número 4/2024, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional tipo especial no orçamento do município de Desterro do Melo e da outras providências, sem apreciação, tendo em vista que as disposições nele contidas encontram-se óbices para aprovação no ano em curso, em virtude de vedações da legislação eleitoral, por constituir aumento significativo em programa de habitação popular no período vedado. Artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 16. Cordialmente, Jerônimo Francisco de Melo. Ofício número 47, enviado ao Executivo Municipal da Presidência da Casa. Ofício número 47/2024. Assunto: devolução do projeto de lei número 8/2024. Serviço Gabinete da Presidência. Data 10 de abril de 2024. Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Maiara Garcia Lopes da Silva Itafur, sirvo-me do presente para devolver o projeto de lei número 8/2024, que autoriza a concessão onerosa do direito real de uso de bem imóvel pertencente ao patrimônio municipal e da outras providências, sem apreciação, tendo em vista que as disposições nele contidas encontram-se em óbices para aprovação no ano em curso, em virtude de vedação da legislação eleitoral, artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97. Doação de bem público à entidade privada, nos termos da cartilha sobre condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, Lei número 9.504/97,
2021/97 da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo. De acordo com o TRE do Espírito Santo, a conduta do chefe do Poder Executivo consiste em encaminhar projeto de lei ao Poder Legislativo no período vedado pela legislação eleitoral, solicitando autorização para doar terreno público em favor de entidade privada, ainda que de natureza sindical, tem condão de afetar, em tese, a igualdade de oportunidade entre candidatos em pleito eleitoral. Cordialmente, Jerônimo Francisco de Mello. Ofício número 15, recebido do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar de Desterro do Melo. Ofício número 15/2024. Assunto: informação, presta. Setor Câmara Municipal de Desterro do Melo. Desterro do Melo, 16 de abril de 2024. Ao senhor Jerônimo Francisco de Mello. O Conselho Tutelar de Desterro do Melo, criado pela Lei Municipal nº 629, de 9/6/2009, atualizada no número 824, de 5/7/2019, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, S.A., Lei Federal nº 8.069/90, em seu artigo 136, vem respeitosamente, através dos seus membros infirmados, reportar informações que se referem à regularização e segurança do transporte escolar dos infantes residentes na localidade da Serra dos Luís, zona rural de Desterro do Melo, conforme solicitado a este setor. Ressaltamos que o Conselho Tutelar de Desterro do Melo não obteve de posse desse ofício requisitório da Câmara Municipal de Desterro do Melo até a data do dia 15 de abril de 2024, até às 14h02. Expomos que este Conselho não teve ciência de tal retitório do referido setor. Em seguida, requeremos deixar frisado que sempre cumprimos com nossas demandas, jamais fomos omissos em relação às nossas atribuições, conferidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfatizamos também que não foi efetuada a notificação à chefe do Executivo, pelo motivo que não tivemos acesso a este ofício até a data, conforme mencionado acima. O Conselho deixa relatado que jamais se isenta de seus compromissos, visto que é de dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, posto que os conselheiros não procederam com as providências necessárias e cabíveis a este órgão. Anteriormente, para que fossem sanadas as diversidades em relação à regularização do transporte escolar e à segurança dos infantes da comunidade da Serra dos Luíses, em consequência de o mesmo não estarem inteirados da complexidade da situação que envolveu os alunos que utilizam o veículo escolar da localidade, anunciada assim, dando sequência aos nossos procedimentos após termos conhecimentos através do ofício número 196/2024, recebido no dia 27 de março de 2024, este Conselho enviou ofício de solicitação ao setor de transporte da cidade no dia 1º de abril de 2024, com o intuito de se inteirar desse cenário. Os membros deste Conselho se colocaram à disposição para quaisquer esclarecimentos diante da conjuntura da situação ocorrida envolvendo este setor. Desde já agradecemos a compreensão. Conselho Tutelar de Desterro do Melo, Marcelo Camilo da Silva. Encaminho para a comissão permanente. Ofício número. Senhor presidente, pela ordem. Tem a palavra o vereador Fábio. Senhor presidente, pela ordem, nosso boa noite aos demais pares, as pessoas que nos acompanham aí, solicitar a vez do senhor para já de antemão comentar a situação do ofício aqui.
Bom, só para refrescar a memória aí, trata-se de um ofício respondido aí em respeito ao requerimento nosso, encaminhado aí ao Conselho Tutelar de Defesa Civil do município e também à Prefeitura, a respeito dos fatos narrados aí pela comunidade lá da Serra dos Luizes, do transporte escolar e sobre a situação da ponte, né, e da estrada lá que todo mundo já conhece bem aí. Quem não conhece é só verificar as últimas reuniões da Câmara. Primeira coisa, parabéns ao Conselho Tutelar que se prestou, né, a responder o ofício. Então é interessante aqui que a resposta não é da Prefeitura. Nós temos aqui uma resposta do Conselho Tutelar, e assim como está escrito aqui, é um órgão autônomo, né, que não é vinculado diretamente às ordens do Executivo. E aí, na pessoa do senhor Marcelo aqui, eu agradeço, né, a atenção que foi dada. Haja visto que, pelo menos não sei se tem mais algum ofício na pauta aí, se tiver já peço desculpa de antemão, né, mas não foi respondido aqui, nem a parte que nós encaminhamos à Defesa Civil e nem a parte que nós encaminhamos também à questão da Prefeitura. Bom, nós questionamos aqui, à época, a situação do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar foi verificar uma denúncia, acho que é assim dizer, uma denúncia anônima, que os pais dos alunos estavam transportando esses alunos aí em motos, né, sem a devida segurança. E aí, os conselheiros foram até o local no veículo do transporte escolar e não notificaram a Prefeitura. Primeiro, e aí já não tem nada a ver com eles, o veículo que estava sendo usado no transporte escolar não é o veículo que está licitado. Começa por aí. A quilometragem que estava sendo rodada não é a quilometragem que está licitada. Até aí, beleza. Agora, a obrigação aqui era em relação a notificar a prefeita sobre as condições da estrada. Por quê? O transporte não estava sendo cumprido por falta de estrada, por falta de uma ponte. E a resposta do Conselho Tutelar foi no sentido que não houve tempo hábil para se inteirar da situação. Ora, todo respeito e consideração, o Conselho Tutelar esteve no local, o Conselho Tutelar foi notificado através de um ofício encaminhado à prefeita, e é interessante, se esse ofício aqui não chegou às mãos dos conselheiros, porque é isso que está escrito aqui, por isso que eu estou deixando em miúdos mais claros aqui, né? Quem se omitiu mais uma vez, então, foi a prefeita. E aí nós encaminhamos o ofício não chegou para eles, por isso que não tomou providência. Quer dizer que se tivesse uma criança sendo abusada, se tivesse aí uma criança bebendo, sendo maltratada por pai e por mãe também, será que aí a prefeitura ia segurar o ofício lá? Porque é isso que aconteceu aqui. Uma omissão da prefeitura, uma omissão, né, em justamente encaminhar o ofício aí que seria, né, pelo menos é que eu quero entender aqui, e a devida resposta. Não respondeu nada, não resolveu nada, né, graças a Deus aí com a união de alguns vereadores e da comunidade, a ponte está no lugar. Eu creio que o transporte foi restabelecido, né, pelo menos algumas notícias aí eu tenho a respeito disso, e no final quem vai ter que decidir realmente são as autoridades superiores aí, inclusive solicitar à presidência o ofício, né, encaminhando a resposta aqui para se juntar aos autos do procedimento que está correndo junto ao Ministério Público aí, que inclusive foi protocolizado também pela Câmara de Vereadores aqui. Então, só para deixar isso claro e esmiuçado aí, e dizer que nós realmente não vamos refrescar em nenhum tipo de omissão. Aqui não tem ninguém pedindo favor a ninguém. Nós estamos aqui requerendo o cumprimento de uma obrigação legal.
né? Ninguém pôs uma arma na prefeita e obrigou ela a ser prefeita. Ela entrou lá porque ela quis e porque o povo deixou. Os conselheiros tutelares também foram eleitos, né, e estão regularmente empossados. Então, não há pressão de prefeita, não há, né, questão de serviço do Conselho Tutelar que estejam acima da responsabilidade aí com essa situação do transporte lá. Nós vamos continuar acompanhando de perto aí e mantendo o principal, a população informada aí, né, sobre o destino dessa situação toda. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Também, primeiro, boa noite a todos, a nossa vereadora, os colegas vereadores, as nossas funcionários e a todos que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais. Eu também quero debater sobre esse ofício, porque é de muita estranheza a gente estar lidando com essa situação. Primeiro, deixar bem claro, cada um tem sua função na sociedade pública aqui. Os vereadores, guardiões das leis, os conselheiros tutelares, guardião das leis que envolvem as crianças e adolescentes, a prefeita, a gestora do município e o Ministério Público, órgão destinado também para atuar independentemente na forma do judiciário com relação a todos esses órgãos. É muito estranho o primeiro fato do ofício. Do ofício que a Câmara protocolou lá, está aqui, no dia 7 de março, da assinatura aqui, não dá para identificar quem recebeu esse ofício. Mas chegou à Prefeitura. Está aqui o protocolo, número 41 de 2024, que parece aqui, às meio-dia e 48. Então, assim, primeiro quero defender a Secretaria da Câmara, que, como sempre, faz seu papel brilhantemente, e no outro dia, né, após a reunião, protocolou esse ofício lá na Prefeitura. Agora, desse ofício não ter chegado até a Prefeita, ou não ter chegado ao Conselho Tutelar, com perdão da palavra, não é problema nosso. Isso demonstra a ineficiência e ingerência, ou talvez até a maldade lá da Prefeitura. Porque a partir do momento que a Câmara encaminha um ofício, ele tem que chegar ao seu destino. E a prefeita não se manifestou, o Conselho Tutelar se manifestou. Então também parabenizo ao Marcelo por ter respondido à Câmara com seus argumentos. E fica a situação bem clara. Essa situação ela é de conhecimento, sim, de vários conselheiros. Inclusive, quando eu estive na prefeitura lá em 2022, com o pai ali da criança Gilmar, tinha representantes do conselho, a ex-chefe do governo, o atual chefe de governo estava lá, então é de conhecimento, gente. A nossa cidade é 3 mil habitantes, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Principalmente nós aqui que estamos na área pública. Então, não tem como isentar o executivo de não conhecer. Conhecia muito bem o fato, que já vem sendo noticiado e cobrado há anos aqui, que é o garantido direito de ir e vir do pessoal da Serra dos Luizes, em especial aqui, de uma criança especial que precisa do transporte para ter acesso à educação, para ter acesso até à saúde, e esse acesso está sendo negado. Como foi dito o vereador Vale, vereadores, população, fizemos a ponte. A gente está vendo, depois da ponte, os moradores continuam arrumando as estradas na base do enxadão, que é uma vergonha para a Maiara, uma vergonha para quem trabalha na prefeitura, uma vergonha para chefe de obra, uma vergonha para que a população voltar a garantir o direito de vida das pessoas, sendo que quem deve garantir é a prefeitura, os órgãos da prefeitura, e não garante, por pura e simples pirraça eleitoral, pirraça e falta de falar a verdade, falta de ter realmente qualidades para estar no cargo, para estar na cadeira que senta. Porque a partir do momento que a pessoa se coloca à disposição numa eleição, para um cargo, ela tem que saber cumprir suas responsabilidades quando é eleita. E independente se você gosta da pessoa ou não, se a pessoa vota em você ou não. Tanto nós vereadores, como a prefeita, e todos os secretários, subsecretários, chefes de setores, têm que trabalhar para todos. E isso, a gente vê que isso não acontece.
moradores do Araçá, Serra dos Luiz, e de muitos da população aqui são discriminados. Se não tem um apoio a Maiara, se não tem um apoio político a Maiara, é deixado de lado, nas estradas, na educação, no transporte, na saúde. A gente tem visto isso ocorrendo muito. Se você se posiciona ao contrário politicamente, você tem seus direitos cortados, você tem contratos rompidos, você tem perseguição. Essa é a realidade do governo da Maiara. E a gente está aqui cobrando o básico. E o Conselho Tutelar fala que não recebeu um ofício. Isso é uma vergonha. A Prefeitura não encaminhar um ofício para o Conselho Tutelar. E fico até meio achando estranho aqui, tem uma parte que o Conselho Tutelar enfatiza também que não foi efetuada a notificação a chefe do Executivo. Com todo o perdão aí na palavra, Marcelo, creio que não foi ele que escreveu isso aqui. Creio que quem escreveu esse ofício aqui é alguém do Executivo. Porque aqui é o Conselho Tutelar defendendo a prefeita, que não recebeu o ofício. Primeiro, que o Conselho Tutelar é independente da Prefeitura. Quem tem que escrever essa parte aqui é a prefeita, falando que não recebeu o ofício, que é mentira, que está aqui, ó, protocolado com hora e data, aqui na nossa Secretaria da Câmara. Então, fica aí, atenção ao Marcelo, os demais conselheiros, leiam atentamente o que vocês foram assinar, porque aqui eu tenho certeza que não é de ciência de vocês, e não foram nem a intenção de vocês escrever isso aqui. Defender a prefeita que ela nem recebeu essa notificação, sendo que nós temos prova documental que ela recebeu. Com relação ao Conselho não ter recebido a notificação, tudo bem, pode ser realmente que a pessoa que assinou o protocolo e a pessoa responsável pelos ofícios não fez esse ofício chegar até o Conselho Tutelar. Porém, basta os conselheiros se reunirem que conselheiros lá e conselheiras se falarão, que realmente sabem dessa situação da Serra dos Luiz, porque eles estiveram lá, como foi dito pelo vereador Flávio, pessoalmente, para cobrar do Gilmar, para cobrar de outros pais e mães de crianças e adolescentes com relação à responsabilidade do transporte deles. Sendo que eles não tinham estradas, obviamente, como pais estavam colocando seus filhos e crianças em motos e levando até onde que o transporte do município estava indo. Então, a gente vê que o problema maior está sendo direcionado à própria família, sendo que a responsabilidade das estradas é do Executivo, a responsabilidade da segurança das crianças é do Conselho Tutelar, e a responsabilidade de estar fiscalizando é nossa, de vereadores e do Ministério Público. Mas a primeira cadeia lá da ponta não está sendo feita. Que a Prefeitura não garante o direito de ir e vir da criança. Aí manda o conselheiro lá, a conselheira ir lá cobrar os pais. Isso aconteceu. Então eles têm ciência, sim, do que estava acontecendo lá. Tudo bem, eles estavam fazendo o papel deles, eles não têm condições realmente de obrigar a Prefeitura a garantir o direito de ir e vir, mas o próprio Conselho, nessa visita que fez lá na Serra dos Luizes, poderia ter feito um ofício realmente encaminhando a Prefeitura: olha, a situação da Serra dos Luizes para determinada criança e adolescente está desse jeito. Vocês podem, por gentileza, ir lá consertar a estrada? Já que a Câmara, a Prefeita não ouve, já que indicação de vereador e vereadoras eles não ouvem, talvez ouviria o Conselho. O Conselho notificou a Prefeitura, como está aqui no ofício, após receber aí uma notificação do Ministério Público de Barbacena, o qual nós aqui atuamos de forma independente. Infelizmente, a jurídica da casa não nos ajudou, mas eu, o vereador Fábio, nos unimos aí, juntamos provas, fizemos os ofícios, encaminhamos diretamente ao Ministério Público, e o Ministério Público deu prazo para a prefeita responder, para o Conselho responder até hoje, 16 de abril. Então, com certeza, o Conselho teve ciência através disso aqui, não com o ofício dos vereadores, mas com o do Ministério Público. Como a Prefeitura também recebeu essa notificação e tiveram até hoje lá para responder. E eu peço à Secretaria da Casa que tire uma cópia desse ofício, que amanhã mesmo eu vou encaminhá-lo ao Ministério Público, mostrando a omissão, não do Conselho aqui em caso, mas a omissão do Executivo, e sequer direcionar o ofício da Câmara ao Conselho. Isso é prevaricação, isso é crime, isso dá até cassação. Pena que a gente não é levado a sério aqui com relação a isso. Prefeita e seus auxiliares estão mandando e desmandando do jeito que quer, passando por cima das leis. E nós, infelizmente, aqui na Câmara, estamos falando, atuando. Se a gente não pegar a mão na massa, particularmente igual o vereador Fábio lá
no Ministério Público. Infelizmente, a Câmara não está se posicionando como instituição para defender os direitos da população e principalmente os direitos de nós vereadores aqui, de garantir a lei, que nós precisamos de resposta. E por isso eu parabenizo o Marcelo por ter nos respondido, coisa que a prefeita não fez. Então amanhã o Ministério Público vai ter ciência dessa cópia aqui e eu espero sim que medidas sejam tomadas, já que na Câmara a gente não está tendo suporte jurídico para isso, mas que o Ministério Público possa auxiliar e fazer a sua função também, que é de defender o direito público, principalmente de uma criança e de pessoas aí que estão limitadas no seu direito de ir. Ofício número 40 de 2024, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 5 de 2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Ofício número 4/2024, de Gabinete da Prefeita para a Câmara Municipal. Assunto caminhamento faz, data 7 de março de 2024. Excelentíssimo Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar aos cuidados da Secretaria de Casa Legislativa o projeto de lei anexo, o qual autoriza a suplementação das fontes de recursos da dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. O presente projeto de lei visa assegurar a suplementação no orçamento do setor de obras e instalações, sendo os recursos mencionados utilizados para custear a pavimentação das ruas Pedro Capuri, Tomás Cimino, Manuel da Silva Coelho, Firmino Coelho, Avenida Antônio Gonzaga, Travessa Manuel Ribeiro e Alameda de Oscar de Oliveira. Chamamos a atenção aos novos edis que o projeto de lei incluso é indispensável para a realização das obras de pavimentação que vão garantir um acesso digno nos já mencionados locais. Por se tratar de recursos existentes em conta, superávit, vimos através deste a necessidade de solicitar a autorização da Secretaria de Casa para a referida suplementação. Assim sendo, neste projeto de lei acompanha relatório de verificação do superávit financeiro. Senhores e senhoras vereadores, nos esforçamos a cada dia para trazer desenvolvimento e qualidade de vida do nosso povo. Nós, portanto, a relevância desse projeto de lei encaminhamos à Câmara e contamos mais uma vez com o apoio dos novos edis para apreciação e votação dos mesmos. Agradecemos antecipadamente a colaboração no tempo que permanecemos à disposição para maiores elucidações. Encaminhe para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Ofício número 59, recebido do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 9 de 2024, que altera os dispositivos da lei número 688, de 7 de março de 2012, que estipula datas de feriados, pontos facultativos no município e contém outras providências. Ofício número 59/2024, de Gabinete da Prefeita para a Câmara Municipal. Assunto encaminhamento faz, data de 8 de abril de 2024. Excelentíssimo Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar aos cuidados da Secretaria de Casa Legislativa o projeto de lei anexo, no qual altera os dispositivos da Lei Municipal nº 688, de 7 de março de 2012, estipula datas de feriados e pontos facultativos no município e contém outras providências. A medida possui a finalidade de alterar a redação do artigo 1º da Lei Municipal 688/2012, incluindo o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro como um feriado municipal, destacando a relevância desta data, instituído em âmbito nacional, considerando a vigência da Lei Federal 14.759, de 21 de dezembro de 2023. A data de 20 de novembro foi escolhida para coincidir com o dia da morte de Zumbis dos Palmares, em 1695, simbolizando a resistência do povo negro contra a escravidão no Brasil. Nos esforçamos para que possamos trazer a nossa cidade em sistema de garantia de direitos a todos os munícipes. Contamos mais uma vez com o apoio dos novos edis na apreciação e votação do mesmo. Agradecemos antecipadamente a colaboração no tempo que permanecemos à disposição para maiores elucidações. Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e apoio.
Encaminho para a Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Finanças. Ofício número 65, recebido do Executivo Municipal, encaminha o projeto de lei número 10, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2025 e da outras providências. Ofício número 665/2024, de gabinete da Prefeita para a Câmara Municipal. Assunto encaminhamento faz. Data 15 de abril de 2024. Excelentíssimo Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar aos cuidados dessa Igreja Casa Legislativa um projeto de anexo que diz a respeito das diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República. O referido projeto dispõe sobre as prioridades e as metas da administração pública municipal, a organização e a estrutura dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração dos orçamentos, as despesas com pessoal e encargos sociais, as alterações na legislação tributária, autorização para remanejamento, transposições e realocações de recursos e outras matérias de natureza orçamentária. O projeto prevê ainda a fixação de limite para as despesas do Legislativo Municipal, conforme determinação do artigo 29-A da Constituição da República, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, e pela Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009. A especificação dos programas que darão corpo a essas prioridades, bem como as metas que se pretende alcançar em 2025, constará do projeto de lei orçamentária a ser remetido à Câmara Municipal em consonância com o plano plurianual, observados aos anexos de metas fiscais para o período, certo que este projeto de lei terá a necessária aquiescência desta augusta casa. Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevado apreço. Encaminho para a Comissão Permanente, Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, em conjunto com a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Ofício número 48, de autoria da Presidência, que encaminha projeto de resolução número 4 de 2024, que dispõe sobre a autorização e regulamentação dos procedimentos para contratação verbal de pequenas compras e prestação de serviço de pronto pagamento nos termos do artigo 95, parágrafo 2º da Lei 14.133 de 2021, no âmbito do Poder Legislativo do município de Desterro do Melo. Ofício número 48/2024. Assunto caminhamento faz. Serviço Gabinete da Presidência. Data 16 de abril de 2024. Nobres edis. Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar aos cuidados dos nobres edis projeto de resolução número 24/2024, que dispõe sobre a autorização e a regulamentação dos procedimentos para a contratação verbal de pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento, nos termos do artigo 95, parágrafo 2º da Lei nº 14.133/2021, no âmbito do Poder Legislativo de Desterro do Melo, para análise e posterior votação. Certa melhor ocorrida, antecipo agradecimentos. Jerônimo Francisco de Melo, presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Encaminho para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Passaremos agora para a segunda parte. Em ato contínuo, coloco em segunda discussão o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 6 de 2024, que dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Desterro do Melo, conforme o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da outras providências. Então está em segunda discussão, PL número 6. Senhor Presidente, a ordem, só para deixar claro aqui para quem está acompanhando a reunião, trata-se aí da recomposição inflacionária nossa, dos vereadores aqui,
Isso tem que ficar muito claro, está sendo votado aqui. Então, é a recomposição em relação à inflação do ano passado, assim como foi realizada aí, ou vai ser realizada agora, né, em relação aos servidores também nessa casa e em relação aos servidores também do executivo, da prefeita e do vice, né? Então, a questão é que, né, às vezes se deixa passar muito, a gente já está em abril aí, então fica a dica, né? Várias prefeituras, vários órgãos aí têm inclusive feito, através de projetos de lei, data base para essas revisões. Inclusive, Vossa Excelência acho que foi autor aí, né, de um dos projetos de lei em relação à recomposição de professores e nesse sentido. Então, normalmente isso tem que ser feito no mês de janeiro, que é o mês imediatamente aí subsequente ao término do exercício anterior. Então, fica a dica aí, às vezes, para a próxima gestão, para o ano que vem, para os próximos vereadores aí, atentarem, porque acaba o gasto, né? E normalmente isso é retroativo, aí, inclusive por conta dos servidores. Os servidores deixam de receber aí em janeiro, fevereiro, março, abril, e depois vão receber isso de forma retroativa. Então isso acaba gerando aí uma diferenciação, né, em relação ao pagamento. E para quem consulta lá o portal Transparência da Câmara está funcionando, só entrar lá para saber. O da Prefeitura não está, não sei porquê. Mas o portal Transparência vai ter todos esses dados lá de consulta pública. Muito obrigado. Coloco em segunda votação e redação final o substitutivo número 1, o projeto de lei número 6 de 2024. Vereadoras e vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Coloco em segunda discussão o substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 2 de 2024, que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição de 88, dos vencimentos dos servidores da Câmara Legislativa do município de Desterro do Melo e da outras providências. Então está em segunda discussão PL complementar 2 de 2024. Coloco em segunda votação e redação final o substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 2 de 2024. Vereadora e vereadores que projeto aprovado por unanimidade. Encaminho para a sanção do Executivo Municipal. O projeto de lei número 7, que possui emendas. Coloco em discussão única a emenda substitutiva número 1, de autoria da Comissão de Orçamento, ao projeto de lei número 7 de 2024. Então, está em discussão a emenda. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Esses três projetos tramitados na Comissão de Orçamento, né, rapidamente dizendo aqui, é somente, né, corrigir a inflação, para que todos os funcionários do Executivo, da Câmara e todos os agentes políticos do município tenham recomposição de 4,2%, que é o índice usado para todos os ambientes aqui, né, para todas as instituições, de acordo com a lei. E foi necessário fazer essas três emendas que vão ser discutidas e votadas aqui para adequar, né, ao texto, até parabenizar a Fernanda, nos auxiliou muito nisso aí, com relação à diferença das palavras recomposição, né, que é somente o que a gente está votando, para que o salário possa ter um aumento não real, um aumento somente da inflação. E com relação à palavra reajuste, que sim seria um aumento de salário. Então, para a população entendendo, ninguém está votando aumento de salário para ninguém aqui. É somente a recomposição para os funcionários da Prefeitura. Gostaria muito, sim, de estar votando o aumento de salário, principalmente para os operadores do município. Prefeitos, vereadores aí, secretários,
têm seus salários, né? Inclusive outras pessoas da alta cúpula lá da prefeitura têm seus salários, mas a gente vê aí, ó, operadores, baixo de sol, de chuva aí, ganhando aí praticamente menos que o salário mínimo. Enquanto Thales, Maiara e Robert, em 3 meses, gastaram R$ 24.902 de diária. Nós vemos aí pessoas do Melo, nascidas do Melo, que trabalham no Melo, que compram no comércio do Melo, ganhando R$ 1.400 por mês. Então, muito complicado. Gostaria de estar voltando, sim, esse reajuste de salário dessas pessoas, mas não é prioridade para o governo essas pessoas, infelizmente. Mas que os próximos gestores do município olhem com carinho para os funcionários concursados e contratados do município, que recebem pouco, trabalham aí todos os dias. A gente vê aí, ó, pedreiro recebendo valor de servente. A gente vê funcionários da limpeza, funcionários das obras, recebendo salário mínimo. Então, é muito incoerente enquanto eles estão aí trabalhando para o município, pessoas que não moram no Melo, não são do Melo, só em 3 meses, além do salário deles receberem R$ 25.000 de diária. É esse o desterro do Melo que está falido? Que não tem remédio? Não, tem dinheiro, mas só para os grandes. Para a população mais pobre aí, para os trabalhadores, sequer um aumento real no seu salário. Coloco em votação única a emenda substitutiva número 1 de 2024 ao projeto de lei complementar, ao projeto de lei número 7 de 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneça a comissão. Emenda aprovada por unanimidade. Coloco em discussão única a emenda supressiva número 1, de autoria da Comissão de Orçamento, ao projeto de lei número 7 de 2024. Está em discussão a emenda. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação única a emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 7 de 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneça a comissão. Emenda aprovada por unanimidade. Coloque em segunda discussão o projeto de lei número 7 de 2024, que dispõe sobre a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República de 88, dos servidores públicos do município de Desterro do Melo e da outras providências. Então está em segunda discussão PL número 7. Não havendo quem queira discutir, coloque em segunda votação e redação final o projeto de lei número 7 de 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam a comissão. Projeto aprovado por unanimidade. Encaminho para a sanção do Executivo Municipal com a inclusão das emendas aprovadas. Em ato contínuo, consulta plenário, podemos dispensar a leitura do projeto de resolução número 2 de 2024, que concede título de cidadão honorário ao excelentíssimo deputado federal Luiz Fernando Ramos de Faria, de autoria do vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva. Dispensada a leitura. Deste modo, então, em atenção ao artigo 145, solicito ao vereador Luiz Júnior a conclusão do parecer da comissão especial. Senhor presidente, foi aprovado. Eu coloco em primeira discussão o projeto de resolução número 2 de 2024. Está em discussão. Senhor presidente, eu vou discutir já os projetos 2 e 3 de resolução, que foi de minha autoria. Primeiramente, quero parabenizar os membros da comissão, vereador Júnior, Fábio, Cristiano, que fizeram parte da comissão e analisaram, muito obrigado, e foram aprovados. Esses 2 projetos visam valorizar quem já contribuiu, quem contribui e quem pode contribuir com o nosso município. Nosso município viveu, há tempos atrás, uma época de protagonismo muito grande
política. Isso eu falo de anos atrás, até nos últimos períodos, infelizmente, nossa cidade se perdeu com relação à representação em Belo Horizonte, em Brasília, com relação a recursos vindo. Isso é fácil de comprovar. A gente não vê uma obra no nosso município, a gente vê falta de remédio, falta de exame. A Praça do Rica Silva está há 8 meses que estão reformando ela e não conseguem terminar. A gente vê uma obra que começaram a escavar lá no Parque de Exposição e não dá sequência. A gente vê um centro de saúde que está lá 2 anos em obra. A gente vê um terreno que foi construído para construir uma escola e não tem um tijolo. Então, assim, o Desterro do Melo, infelizmente, morreu na região, morreu em Minas e no Brasil nem se fala. E nós devemos resgatar parte da nossa história com esperança no futuro, de homens e mulheres públicas que sempre atuaram a favor do nosso município e que podem atuar ainda mais a favor do nosso desenvolvimento, do crescimento da nossa população. Então, é valorizar o passado, almejando o futuro, que eu peço nobres vereadores e vereadoras que possam aprovar esses projetos para que nós possamos, numa grande festa da democracia, unir PP, PSD, numa grande vontade de devolver Desterro do Melo aos merenses, uma grande vontade de fazer a nossa cidade voltar a crescer, sem diferenças, somente com a união que eu sei que tem no coração de cada um que está aqui. Cada um que está aqui visitou pessoas humildes, que reclamam que não tem remédio, que reclamam que está com dificuldade de marcar um exame. Cada um aqui percorre estradas que estão fechando no mato, morros que estão acabando seus calçamentos. Cada um aqui sabe de alunos que queriam ter um kit escolar, um uniforme, um kit escolar muito melhor do que foi dado uma vez nesse mandato. Cada um que está aqui é testemunha de pessoas que estão tendo que ficar caladas para ter um emprego na prefeitura, porque senão é mandadas embora. Eu tenho certeza que no coração desses homens e mulheres que estão aqui na Câmara, os pré-candidatos, tanto ao Executivo quanto ao Legislativo, têm um sonho maior para o Desterro do Melo. Então eu convoco a todos aí que escolham da vontade, claro, dos nomes e diz, que nós possamos fazer uma grande festa da democracia aqui nesta Câmara, para que mostramos à população a esperança. Há esperança. Temos pessoas aqui nessa Câmara, pessoas que já passaram aqui, capacitadas a devolver o mel para os merenses. Senhor presidente, só para finalizar, se for de consenso da maioria, eu gostaria de sugerir também a quebra do interstício e votar esse projeto em primeira e segunda votação hoje. Coloco em primeira votação o projeto de resolução número 2 de 2024. Vereadores e vereadora que estiver de acordo, permaneça como estão. O projeto aprovado por unanimidade. Então, com o requerimento verbal do vereador Cícero, questiona o plenário se existe consenso para a votação, segunda votação hoje ainda. Senhor presidente, considerando que não se trata de matéria de urgência aí, eu vou, por respeito ao vereador Cícero, mas ser contra para evitar algum vício. Como eu disse aí, eu entendo que é um projeto de lei com a máxima urgência, nem para o atendimento da demanda nesse sentido. Então, o meu voto é contra o requerimento para adiantamento da votação e manter o prazo regimental. Então, não havendo consenso, a gente faz a segunda votação posterior. Coloque em primeira discussão o projeto de resolução número... Consulta o plenário, podemos dispensar a leitura do projeto de resolução número 3 de 2024, que concede título de cidadão honorário ao excelentíssimo deputado estadual
na CIP Duarte Peixi, de autoria do vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva. Então, consulta o plenário se dispensa uma leitura do projeto de resolução. Deste modo, em atenção ao artigo 145, solicita o vereador Luiz Júnior a conclusão do parecer da comissão especial. Senhor presidente, a gente não chegou a fazer votação do projeto anterior, não. O senhor consultou o plenário sobre a quebra de interstício, mas a gente não votou. Não, primeiro já. Então, mas Não, mas nem votou. Não votou. Não só votou. votou a quebra do interstício. Só foi consultado sobre a quebra de interstício. A gente tem que Foi a votar. primeira votação. É porque eu acho que eu me confundi. Então vamos fazer o seguinte, a gente, cada um que o faz, a gente faz a primeira votação do outro e depois a segunda do mesmo. Então podemos fazer também, não. Não, primeiro é o mesmo conteúdo. É. Primeiro tem que ser colocado em Primeiro não era. Então coloca em primeira votação o projeto de resolução número 2 de 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. O projeto é aprovado por unanimidade. Agora, deste modo, então, solicito ao vereador Luiz Júnior a conclusão do parecer da comissão especial ao projeto de resolução número 3 de 2024. Senhor presidente, o projeto foi favorável. Aprovado. Coloque em primeira discussão o projeto de resolução número 3 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloque em primeira votação o projeto de resolução número 3 de 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Requerimento conjunto número 1 de 2024, que solicita a convocação de Robert Wagner do Amaral, chefe do setor de comunicação, para comparecer em reunião ordinária no dia 30 de abril de 2024, com horário agendado para 19 horas, a fim de prestar esclarecimentos, informações e dados sobre o seu trabalho à frente da sua pasta. Requerimento número 1/2024. Os vereadores que esta subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, vêm requerer na forma regimental, após ouvido o plenário, o que segue. Solicita a convocação de Robert Wagner do Amaral, chefe do setor de comunicação, para comparecer em reunião ordinária do dia 30 de 4 de 2024, em horário agendado para as 19 horas, a fim de prestar esclarecimentos, informações e dados sobre seu trabalho à frente desta pauta. Este requerimento é baseado no artigo 10, inciso 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal e artigo 29 da Lei Orgânica Municipal. Desterro Melo, 16 de abril de 2024. Cícero Sebastião Reis Silva, Paulo Angelo Lopes, Cleuso Barbosa Vespa, Alípio Ferreira de Lima, Jerônimo Francisco de Melo, Luiz Júnior Antunes Coelho. Coloque em discussão única o requerimento número 1 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 1 de 2024. Vereadoras e vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento conjunto número 2 de 2024, que solicita a convocação de Welfane Caíque Coelho de Oliveira, diretor municipal de desenvolvimento econômico, para comparecer em reunião ordinária no dia 30 de abril de 2024, com horário agendado para as 19 horas, a fim de prestar esclarecimentos, informações e dados sobre o seu trabalho à frente desta pasta. Requerimento número 2/2024. Os vereadores que esta subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, vêm requerer na forma regimental, após ouvido o plenário, o que segue.
Solicito a convocação de Welfne Caíque Coelho de Oliveira, diretor municipal de desenvolvimento econômico, para comparecer em reunião ordinária do dia 30/4/2024, com horário agendado para 19 horas, a fim de prestar esclarecimentos, informações e dados sobre o seu trabalho à frente desta pasta. Este requerimento é baseado no artigo 10, inciso 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal e artigo 29 da Lei Orgânica Municipal. Desterro do Melo, 16 de abril de 2024. Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cleus Barbosa, Luiz Júnior Antunes Coelho, Gerônimo Francisco de Melo. Coloco em discussão única o requerimento número 2 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 2 de 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Então, neste momento aí, concedo, os minutos finais para as considerações dos edis. Alguém vai usar os minutos finais, as considerações? Senhor presidente, pela ordem aqui, queria destacar aqui, inicialmente, duas notícias aqui no site do município aqui. Primeira reclamação que eu já fiz aqui, não sei porquê, eu fiz um pedido aí sobre o envio para cá de alguns empenhos, e esses empenhos estavam no portal Transparência, a numeração deles. Não tinha acesso ao empenho físico, um empenho no valor de 13 mil e poucos reais, foram pagos à empresa Mil Modas aqui em Desterro do Melo. E isso sumiu do portal Transparência aqui. Então, de antemão, já digo que pode ser algum problema técnico da memory, mas o portal Transparência não está dando acesso ao que é de obrigação do município. Pode incorrer, inclusive, em multas por parte do Tribunal de Contas e em responsabilização perante o Ministério Público. Acho interessante porque, quando nós assumimos aqui, na presidência, uma das primeiras demandas que nós recebemos aqui do Ministério Público foi justamente para colocar o portal Transparência da Câmara em dia, o que foi feito de forma plena e absoluta. Agradeço demais ao controle interno da casa à época, que continua até hoje. Depois veio a presidência do vereador Quito, veio a presidência do vereador Jerônimo, e nós continuamos como referência aí em relação à parte de transparência dessa casa. Aqui nós não temos realmente absolutamente nada a esconder. Bom, fora esse detalhe, quer dizer que consta no site aqui, e o município, através do CODEMA, recebeu aqui R$ 12.915 de uma associação de Barbacena, que é ligada aí, até o Ministério Público, com essas questões de multa, que paga-se aí na questão ambiental. Então o município foi agraciado aqui com esse valor de 12 mil, quase 13 mil reais. Eu não sei se os senhores lembram aqui, nós votamos aqui na casa, salvo engano, no final de 2022, no valor de 400 mil, foi isso? 400 mil. Por duas vezes, 400 mil. Vou frisar de novo. 400 mil para as obras de contenção lá do Parque do Chapotó. A época estava fechado por problemas
da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. E aí depois veio a questão da pandemia, continuou fechado, depois fizeram um movimento aí e conseguiram reabrir. Então, pensem bem, a Câmara aprovou uma dotação orçamentária de 400 mil para a obra lá. Agora eles têm coragem de publicar que estão recebendo 12 mil reais para fazer a obra. Eu não sei se é piada ou se eu não entendo de obra. Uma das duas coisas deve estar acontecendo aí. Então está aqui no site do município. Parabéns ao Podema, inclusive. Dona Cleusa faz parte, seu Kiko faz parte. Isso aqui não tem nada a ver com o Podema. Isso aqui é um valor recebido aí, né, da ARPA de Barbacena, inclusive, poderia ter algumas outras utilizações dentro do Podema aí, mas o que eu estou destacando aqui é a diferença entre o que aparece de novo nas redes sociais e o que é a verdade real, o que é a prática, né? Então, não sei se esse projeto que foi encaminhado aqui antigamente, nesse valor de 400 mil, estava errado, ou se 12 mil não vai dar para pagar nem o servente. Eu não vou falar do pedreiro, não, porque já não dá mesmo, mas não vai dar para pagar nem o servente da obra com o valor disso aqui. Bom, segundo ponto também que está se destacando aqui os alunos aí do projeto social esportivo receberam, esse ano agora, o último ano de mandato aí, o uniforme. Gostaria de dizer que o ano passado, inclusive, eu paguei o uniforme do meu filho, assim como qualquer outro morador do município aí sabe disso. A gente teve que tirar dinheiro do bolso para pagar o uniforme esportivo aí. Então, beleza, ponto positivo, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com esse ano ou não, mas esse ano, então, foram dados aí os uniformes aí para o time de futebol do projeto de esporte, né? Graças a Deus nós conseguimos manter aí, os pais, quem tem os filhos aí, sabe lá, do bolso durante 3 anos, mas esse ano agora, então, foi dado aí o uniforme da prefeitura. Então, 2 notícias que estão de destaque aqui. Bom, o último ponto que eu queria relatar aqui alguns vídeos institucionais da prefeitura aí, alegando alguns rearranjos, digamos assim, na parte administrativa, entre eles, por exemplo, um rearranjo na questão aí das enfermeiras. A prefeitura veio comunicar que tem enfermeira agora de manhã e de tarde. Gostaria de dizer que isso sempre teve. Se os senhores também, com certeza, lembram que nós votamos um projeto de lei, regulamentando, inclusive, mais um cargo de enfermeiro o ano passado, se não me engano, foi isso? O ano passado aqui. E aí, está sendo colocado em prática agora? Não. A diferença é que antes, uma fazia um dia inteiro, a outra fazia o outro dia inteiro, e havia uma variação disso, mas não deixou de faltar enfermeiro no posto de saúde, não. Eu queria deixar isso bem claro, para parabenizar o trabalho da equipe, de quem está à frente, quem esteve à frente na época da pandemia, quem está lá recebendo o paciente, quem está lá nesse sofrimento. Então isso não tem nada a ver com rearranjo, não tem nada a ver com melhoria de serviço. Quem está aí está vendo o que está acontecendo. Então, que isso fique bem claro para a população e dizer que nós estamos observando isso. Pessoas estão sofrendo ameaças, perseguições, nós estamos apurando. Não vou ser leviano aqui nesse momento de trazer conversa de botequim para a Câmara, que eu sempre fui contra isso, mas digo de fato, estamos sim apurando fatos graves e passivos, inclusive do que o vereador Cícero falou hoje, de medidas severas contra a prefeita. Queira eu que seja mentira, mas que estamos apurando, isso sim. E isso vai emergir agora nos próximos dias aí, dentro do que a gente tem, digamos, pesquisado e dentro do que a gente tem observado também aí dessa manipulação, o site que sai fora da parte do portal Transparência, são os rearranjos que estão sendo feitos aí, são essas viagens que coincidem aí com alguns fatos diferentes dos serviços que são prestados pela prefeitura e pagos pelo cidadão.
Nós estamos avaliando uma situação aí de uma possível diária, né, em que o cidadão teve a coragem de postar na rede social resolvendo problema particular. Problema partidário particular de outro município. Gente, está no portal Transparência, gente. Vamos parar de brincar de administrar o município. Vamos ter vergonha, né? Porque a gente tem que andar na rua todo dia, a gente tem que olhar as pessoas cara a cara. E não tem como esconder isso mais. Nós não estamos na época aqui de 1800, não, de 1500, de década de 80 na prefeitura aqui do município, não, gente. Está tudo aqui claro, publicado. E se tirar, nós vamos atrás, sim, do Ministério Público, de quem quer que seja, para voltar, porque o povo tem que saber, sim. Está aqui. É isso que nós vamos provar. A falta de compromisso dessa administração com a transparência pública, com a ética, com respeito às pessoas. Não se vê isso. Muito pelo contrário. Se vê aqui uma prefeitura transformada numa empresa particular, onde a vontade da diretora e não da prefeita virou uma diretora de empresa particular, faz o que quer da forma que quer. Mas nós estamos aqui cumprindo nosso papel de fiscalização e estamos atentos. Não vai fazer. Vai responder? Vai fazer, mas vai responder. E não tenho dúvidas a respeito disso. Fui cobrado por alguns eleitores, sim, fico muito satisfeito com isso, né? O que não fui cobrado aqui é justamente que a prefeita foi para a rede social e falou para os eleitores procurarem os seus vereadores aqui, né? Para acelerar ou para correr, para votar o projeto dela. 2 comentários, 3 na rede social, e eu queria saber até se algum vereador aqui foi procurado pelo eleitor em relação a isso. O vereador Jerônimo fez muito bem, devolveu vários projetos aí que vieram para cá, né? Esquisitos, vamos colocar assim, né? Esquisitos, justamente nesse ano aí, né? Usou a parte jurídica aí para justamente fazer o que eu também entendo que seria correto, né? Não estiver satisfeito, vamos para a justiça, que é onde é a melhor forma de discutir isso. Mas eu gostaria de deixar muito claro, muito pelo contrário, recebi aqui moradores, né? Um morador não, eleitores e moradores, que falaram que não aceitam trocar o bloquetamento por asfalto. E eu, né, agora não é modismo não. Entra lá o ano passado, né, quando eu já falava disso. O asfalto é o pior tipo de cobertura que pode se colocar dentro do município. A Copasa vai lá e quebra o asfalto. Vai mexer com o esgoto, vai mexer com a água. Olha a mão de obra que eu tenho. Não tem asfalto aqui, eu tenho que deslocar a empresa de longe, máquina, equipamento. Bloquetamento chega ali, tirou na mesma hora. O próprio pessoal da Copasa vem, tampa, é fácil de trocar, né? Tem a permeabilidade. Você tem todo o benefício em relação a isso. Aí o que não fez em 3 anos quer chegar agora e falar que vai fazer uma revolução no município aí e que a culpa de não fazer isso é a culpa da Câmara. Então, mais uma vez, está aí para a rede social passar vergonha. Nós estamos aqui trabalhando com a verdade. Isso aqui está gravado. Isso aqui vai para a ata. Isso aqui é registrado e assinado. Ninguém se presta ao papel de sentar numa cadeira eleito pelo povo aqui para ficar falando mentirinha. A gente está aqui fazendo e falando o que a gente sabe que é de direito. Então fica aqui inicialmente os meus protestos e a avaliação aí dessas situações que eu vou dizer, situações obscuras aí que eu tenho notado que tem acontecido no município, em especial esse ano. Muito obrigado e boa noite a todos. Senhor presidente, Cláudio, eu recebi uma mensagem aqui com relação ao primeiro ofício que a gente discutiu lá do Conselho Tutelar, que o transporte ele está indo até a casa do Robertinho, né? Nós conhecemos. Então ele não vai até a casa do menor, da criança especial que precisa de transporte. Simplesmente pelo fato de não arrumar estrada. Por causa disso.
que a van está indo até na casa do Robertinho, porque nós fizemos a ponte lá junto com a população, e a população continua dando manutenção na estrada na base de enxadão. Então, não tem como, igual o vereador Fábio disse, mentir. Os fatos estão aqui, não é ditos somente hoje, vem sendo ditos nos últimos 3 anos. Tanto o Conselho Tutelar, tanto a Prefeitura, tem ciência da realidade. Então eu espero que o Marcelo, o Conselho Tutelar, o presidente, todos que estiveram nos ouvindo, que agora sim, faça um ofício, perguntando à Prefeitura, perguntando ao secretário de Obras, por que o transporte público terceirizado não chega até a casa do aluno. Eu vou até depois procurar algum conselheiro e pedir que eles possam fazer isso aí, para que eles mesmos se resguardem e se protejam. Quero aqui, senhor presidente, também citar que eu não fui procurado, tanto pessoalmente ou de alguma outra maneira, por cidadãos que estão, talvez, sendo municiados de mentiras pela milícia digital que a prefeita tem, culpando a Câmara, vereadores, por atrasar algo que nem está aqui. Não tem projeto aqui na Câmara com relação a algumas questões que a prefeita levou. E peço publicamente aí que a Câmara, na pessoa do seu presidente, use as redes sociais da Câmara, faça uma postagem educativa às pessoas, explicando os motivos do senhor presidente não ter devolvido o projeto baseado na lei. Quem não deve, não tem. Então, explica à população, senhor presidente. Faça uma postagem dessa semana lá, explicando por que os projetos aí foram devolvidos. Culpa não é nem do senhor presidente, nem dos demais vereadores. Que a prefeita possa discutir realmente na justiça. Como advogada, ela realmente sabe que não nem poderia mandar esses projetos para cá. Com relação ao outro projeto que foi distribuído, sou membro da Comissão de Orçamento, nós iremos discutir muito mais esse assunto, vai ser trago aqui com relação à vontade da população, a vontade dos moradores, se eles querem realmente ou não que mexam nas suas ruas. Mas nem cabe a nós aqui, a gente vai discutir isso com calma, autorizar ou não autorizar uma obra nas ruas. Cabe nós, de acordo com o projeto, discutir com relação ao orçamento, que já foi aprovado no ano passado, uma suplementação aí de mais de 4 milhões e meio. Será que a prefeita já gastou isso tudo em 4 meses? Talvez gastou nas viagens. Então vamos aguardar então esse projeto ser tramitado aí na Comissão de Orçamento. E a população, como eu parabenizo vocês 3 que estão aqui, a população tem as portas abertas, venha para a Câmara, sente aqui, veja nossas reuniões pela rede social, procure um outro vereador, não fica caindo em mentiras que são postadas e que são levadas na rua. Nós 9 vereadores, temos certeza que mostraremos para vocês provas do que passa aqui. Mas é muito bom, ano eleitoral, venha para a Câmara, veja o que seu vereador, sua vereadora atua, porque quando a gente não se posiciona, a mentira prevalece. Então, fica aí o seu presidente aí, esse pedido que eu faço formalmente para que a rede social, a comunicação da Câmara, faça aí uma explicação para a população entender e não ficar culpando os vereadores de algo que nem chegou na nossa mesa. Para finalizar, eu quero demonstrar aqui minha solidariedade ao Gabriel, funcionário desta casa, com relação ao falecimento do seu pai, do Zé Camilo. Estendo esse abraço a ele, a Fatinha, a todos os familiares do Zé Camilo que faleceram. E, infelizmente, a gente está tendo muitos falecimentos com relação a câncer aqui na nossa cidade. Fica o meu abraço aí e solidariedade a todos os familiares que perderam seus entes queridos nesses últimos tempos. Muito obrigado, boa noite a todos. Senhor presidente, pela ordem, boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste aqui presencial e a todos que nos assistem nas redes sociais. O vereador Fábio falou aqui de, no caso, algumas perseguições, Eu lamento, eu fico com vergonha dessa administração da prefeita por fazer perseguição aos funcionários.
mandar aí prestadora de serviço que lutou, ganhou uma licitação, mandar embora. Eu nunca vi esse tipo de coisa. Perseguição política, faltando aí poucos meses para a eleição. Um recado para prefeito eu quero deixar: eleição não se ganha com perseguição e muito menos com mentira. Jamais faz esse tipo de coisa, não, isso é uma vergonha. Voto não se compra com dinheiro, não com ameaça, se conquista. Faz isso não, que é uma vergonha para a senhora prefeita. Perseguindo não só a prestadora de serviço, mas funcionário também, sofrendo ameaças aí. Isso é uma vergonha para ela, vergonha muito grande. Quero deixar até registrado aí na ata aí, porque como é que ela não, em vez de perseguir as pessoas, toma conta dos funcionários aí que está gastando diária aí, funcionário que está articulando política para prefeito, gastando dinheiro público, dinheiro que podia estar comprando remédio para a população. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Encontrar com funcionário no cartório eleitoral nesse período. Isso é uma vergonha. Dinheiro público andando em carro de prefeitura particular político. Isso é uma vergonha para o prefeito. Muito obrigado. Eu gostaria também aqui, né, de esclarecer a questão da devolução dos dois projetos de lei, número 4 e número 8, né, que vieram do Executivo Municipal, por entender que eles estão fora do tempo. Né. A gente sabe que um dos projetos lá era para habitação popular, né, só que a legislação proíbe, né, no ano eleitoral, até mesmo o envio desse tipo de projeto para a Câmara Municipal. Por que às vezes o legislador foi dessa forma? Porque sabe que tem muitos lugares que a Câmara às vezes é favorável ao prefeito. Isso pode, né, induzir o eleitor que aquele loteamento, né, vai ser legalizado e tal, e aprovado. E isso aí atrapalha, né, a paridade de armas entre os candidatos. A pessoa meio que já sai na frente porque sai prometendo aí lotes e construções para todo mundo. Então a própria legislação proíbe o envio para a Câmara Municipal no ano eleitoral daquele tipo de projeto de lei. O outro também que foi devolvido, né, é aquele projeto do lote que seria doado, né, para a construção da fábrica de salgados. Na verdade, não poderia nem falar que era construção de fábrica de salgados, porque ia entrar no processo licitatório. Então já vem todo viciado para cá. A pessoa já determinou quem vai ganhar o processo licitatório antes mesmo da concorrência. Então, assim, não tem como, né? Está nas redes sociais que a concorrente, né, a vencedora do processo já está lá determinada. E uma outra coisa que eu achei interessante naquele processo é que ele fala que vai ser oneroso, mas não tem nenhuma cobrança no processo. A pessoa só vai pagar lá água, luz, né, a manutenção do lote lá e tal, a construção, mas isso não é oneroso. O que o município vai receber com isso? Ali, pelo menos no projeto de lei, não tem nada determinando. Então, assim, eu achei esse projeto muito estranho, né, e bastante complicado, e às vezes até mesmo para preservar o corpo legislativo, eu achei por bem devolver os projetos e esperar, né, que a Justiça me acione para que possa colocar aqueles projetos em votação esse ano. Para falar a verdade, eu fiz uma aposta, eu até duvido, né, que algum juiz vai determinar a análise daqueles projetos nesse ano eleitoral. Então, é a aposta que o presidente fez. E vamos aguardar, né, a decisão judicial, porque ela já foi para as redes sociais falando que vai judicializar a questão. Tá? Então, entendo eu que nenhum dos dois projetos poderiam tramitar nesta casa em ano eleitoral. E uma vez que eu tivesse distribuído esses projetos, talvez ali ia, né, pedir para que o pessoal viesse, atormentasse os vereadores, né, mesmo sabendo que é ilegal. Eu tenho certeza, né, que o jurídico dela sendo advogada, sabe que esse tipo de projeto é ilegal em ano eleitoral. Então, essa, né, é a razão de eu ter devolvido esses dois projetos.
E vamos aí ficar no aguardo, né? Que a justiça, né, venha sobre mim e me obrigue, talvez, a distribuir esse projeto, né, para que os vereadores possam apreciá-lo. Então, esse foi o motivo. Então, estando esgotadas as matérias desta pauta, declaro encerrada esta reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 30 de abril, às 19 horas. Uma boa noite a todos.